Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, dia 6 de abril de 2021, eu, a vossa professora, estou iniciando então, de fato, a nossa disciplina de Contabilidade Avançada 1. Nesse primeiro slide, nós vamos falar um pouquinho sobre então, a ficha técnica da professora, tá? E já fico à disposição para que possamos então tirar as nossas dúvidas no decorrer deste vídeo, tá bom? Muito obrigada pela atenção, um fortíssimo abraço, fiquem com Deus. Boa aula! No slide número 3, continuo falando de contabilidade. Só que agora eu já desisti de dar uma pizza para cada um de vocês. Eu vou dar apenas um pedaço. Posso até imaginar a cara de cada um de vocês. Será que ficaram contentes? Perderam uma pizza inteira e ganharam um pedaço. Estou falando de comida, alguma coisa de escola gastronômica, alguma receita de pizza, ou estou falando de contabilidade? Continuo falando de contabilidade. O que eu quis mostrar para vocês nesses dois slides, nada mais nada menos do que, antes mesmo de nós pronunciarmos uma única palavra, antes mesmo de nós conseguirmos escrever uma única palavra também, nós já entendemos de contabilidade. E nesse caso nós fazemos uma inserção contábil para menos. E acredito que ninguém ficou contente em perder uma pizza de 8 pedaços para finalmente ficar somente com uma pizza ou um pedaço de pizza. Viram como que vocês conseguem raciocinar rápido? E contabilidade é isso, é raciocínio rápido. A contagem, ela está nas suas necessidades, na sua habilidade de visualizar, de sentir o problema. Contabilidade é muito mais além de escrever e muito mais além de se comunicar. Contar é algo cerebral, é rápido, é instantâneo. Vamos lá, galera. Contabilidade é a ciência que tem por objetivo o estudo das variações quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio, cujo bens, direitos e obrigações das entidades, qualquer pessoa física ou jurídica que possui um patrimônio. É a ciência que estuda e pratica, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva e a revelação desses fatos, com fins de oferecer informações sobre a composição do patrimônio, suas variações e seu resultado econômico decorrente à gestão da riqueza econômica. Professor Hilário Franco. Bom, começamos a nossa aula bastante divertida, falamos sobre pizza, mas agora vamos então para a nossa ciência, que é contábil. Qual é o objeto, o escopo de estudo da contabilidade? É o patrimônio, é um conjunto de bens, direitos e obrigações de entidades que sejam físicas ou jurídicas. E quando nós falamos, o objetivo do estudo e as suas variações é na interpretação, é no registro e também como podemos oferecer a informação da composição do patrimônio quando estamos fazendo esse trabalho e o seu resultado econômico no período apurado. Isso é muito importante. Podemos dizer que a contabilidade é a ciência da riqueza, porque ela estuda a variação positiva e negativa do patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas. Não podemos falar de contabilidade sem inserir alguns fatores do início dessa ciência. Evolução da contabilidade. O surgimento e a evolução da contabilidade confundem-se com o próprio desenvolvimento da humanidade. Nesse contexto, os estudos sobre as civilizações da antiguidade nos mostram que o homem primitivo já cuidava das suas riquezas, através, por exemplo, da contagem do controle de seu rebanho. Porém, alguns estudiosos fazem remontar os primeiros sinais objetivos da existência das contas e os primeiros exemplos completos da contabilidade, mesmo sendo uma forma de contabilidade rudimentar, aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo. O desenvolvimento inicial do método contábil esteve intimamente associado ao surgimento do capitalismo.
Deve-se florescer as cidades italianas de Veneza, Gênova, Florença, Pisa e outras cidades e outras também na Europa que possuíam atividades mercantis, econômicas e culturais a partir do século XIII. Na época possuíam mais avançados empreendimentos comerciais e industriais. Em 1994, Frei Luca, um italiano, Frei Luca Pacioli, escreve um livro, uma literatura em que indica o marco inicial, então, da contabilidade. Muitos autores chamam ele de pai da contabilidade. Após o surgimento do método contábil e sua divulgação com a obra de Luca Pacioli, inicia-se um processo de ascensão à escola europeia por vários fatores. Eu não posso falar de contabilidade sem voltar um pouquinho na história, porque a contabilidade ela se confunde com a existência do ser humano na Terra e suas necessidades. Necessidade principalmente de contabilizar aquilo que ele conseguiu adquirir, que ele conseguiu tornar patrimônio. Então, o homem, em sua necessidade de contabilizar, foi o que? Um desenvolvimento do próprio ser humano desde a antiguidade até os tempos atuais. E quando falamos de Frei Luca Pacioli, 1494, é o que? O início das atividades mercantis que se dão aonde? Em Veneza, se dão em Gênova, Florença, Pisa. Por quê? Porque eram cidades portuárias de fácil acesso. Por isso que a contabilidade inicia na Itália, na Europa, vamos dizer assim. Frei Luca Pacioli, então, consegue desenvolver uma literatura que realmente mostra o início e dá, então, a ascensão de escolas europeias. E vamos ver outros fatores no próximo slide. Mesmo sendo essa aula introdutória, nós precisamos de tornar público algumas atividades, algumas funções da contabilidade, né? Principalmente o seu objeto, o seu objetivo, e vamos então para as suas finalidades. Finalidade da informação contábil, para que serve essa informação? As principais finalidades para as quais se usa informação contábil são o controle e o planejamento. Controle é o processo pelo qual a alta administração se certifica na medida possível de que a organização está atingindo de conformidade com planos e políticas traçados pelos proprietários do capital e pela própria alta administração. A informação contábil ela é útil ao processo de controle das seguintes formas. Então, não temos como não falar da sua finalidade. Afinal de contas, o contador, ele trabalha em cima de uma informação. E essa informação, ele consegue, através de controles contábeis, promover, então, a um público interno, ao qual estamos falando, que são sócios, proprietários, administradores, se de fato aquela empresa está atingindo metas traçadas, políticas traçadas para o quê? Para que ela possa se permanecer ou então crescer no mercado. Como meio de comunicação, os relatórios contábeis podem ser de grande auxílio ao informar a organização a respeito dos planos e políticas da administração. Em geral, das grandes formas de comportamento ou ação que a administração deseja atribuir à organização. Já vimos a finalidade, controle e planejamento e meios de comunicação. Por meio de motivação. A não ser que a empresa ou negócio seja um tipo individual, não compete à administração fazer ou executar o serviço. Isso quer dizer que a administração não fabrica ou vende pessoalmente o produto. Pelo contrário, a responsabilidade da administração consiste em saber se o trabalho está sendo executado pelos outros. Isso requer, em primeiro lugar, que o pessoal seja contratado e formado dentro da organização. E, em segundo lugar, que a organização seja motivada de forma que seja levada a fazer o que a administração quer que seja feito. A informação contábil auxilia o administrador nesse processo. Motivar. Motivar é fazer com que as pessoas ao meu redor façam aquilo que foi predestinado, ou pelo alto escalão, ou pelo proprietário, pelo gerente de um determinado setor,
de uma determinada entidade. Podemos falar também como meio de verificação. Afinal de contas, a informação contábil auxilia a administração no processo de avaliação da qualidade dos serviços executados pelos empregados. A informação contábil pode auxiliar esse processo de avaliação, embora o desempenho humano não possa ser julgado apenas através da informação contida nos registros contábeis. Entendeu, pessoal? E também o planejamento é o processo de decidir que curso de ação deverá ser tomado para o futuro. O processo de planejamento consiste em considerar vários cursos alternativos na ação de decidir qual o melhor. O planejamento pode abranger um segmento da empresa que ela como um todo. A informação contábil, no que se refere ao estabelecimento de padrões e interrelacionamentos da contabilidade e o plano orçamentários, de grande utilidade para o planejamento empresarial. Nós vimos finalidade, nós vimos o meio de motivação e agora estamos finalizando o meio de verificação. Verificar é realmente poder fazer o quê? Eu consigo avaliar se tudo aquilo que foi planejado está sendo executado da forma correta e se está atingindo realmente índices desejados e já metas aplicadas pelos seus gestores ou alta escalão da parte da administração. Mais um dos objetivos da contabilidade, agora de uma forma bastante resumida, nós vamos falar através de alguns dos nossos melhores autores. Segundo Mariotto, tá bom, pessoal? O objetivo da contabilidade pode ser resumido no fornecimento de informações econômicas para vários usuários, como investidores, fornecedores, bancos, sindicatos, funcionários. Quando nós falamos nesses agentes e a necessidade dessa informação, nós temos públicos-alvos dessas informações, né? Bancos, público externo, Estado, público externo, sindicato, público externo, funcionários, colaboradores, público interno. O objetivo principal da contabilidade, portanto, conforme a estrutura conceitual básica da contabilidade, é de permitir a cada grupo principal de usuários a avaliação da situação econômica e financeira da entidade, num sentido estático, bem como fazer inferências sobre as suas tendências futuras. A contabilidade mede o resultado das empresas, avalia o desempenho dos negócios, dando diretrizes para as tomadas de decisões. Muito bem. Qual é o objetivo da contabilidade? Ela precisa, então, no momento estático, oferecer informações verídicas sobre a situação financeira daquela empresa, tá? Ou seja, uma situação positiva ou negativa. Isso daí não interfere. A contabilidade é parcial. Muito bem. O que ocorre? O principal objetivo da contabilidade é oferecer, através das suas informações e técnicas contábeis, pareceres, demonstrações e informações úteis necessárias para que os administradores, proprietários, diretores e investidores possam aferir a situação econômica financeira dessa empresa num determinado período. E como é muito interessante dizer que o contador ele oferece a atual situação econômico-financeira dessa empresa e também faz o quê? Um parecer de comparações com anos anteriores àquela apuração. É muito interessante deixar frisado esse ponto. É claro que nós não podemos deixar de dizer que o serviço da contabilidade ele é variado, ele tem um leque enorme, né? E apresentam diversas possibilidades. O profissional contábil pode abrir seu próprio negócio, pode optar por trabalhar em empresas, pode trabalhar para o Estado. O Estado, quando a gente fala, ele pode trabalhar em prefeituras, para o Estado ou também para a federação, para ONGs, que nós trabalhamos hoje muito com o terceiro setor. Então, ele tem um vasto trabalho aí que tange a todas as empresas que sejam também, né, nesse formato jurídico, pessoas físicas ou jurídicas.
Estamos dando aquela pincelada, né, sobre o que é a contabilidade, seu objetivo, seu objeto de estudo, sua finalidade, público-alvo, um trabalho. E vamos então adentrar de fato ao que nós chamamos de técnicas da contabilidade. A contabilidade, para atingir sua finalidade, se utiliza das seguintes técnicas. A primeira, a escrituração. Consiste em registrar em livros próprios, livro diário, livro razão, livro caixa e livros auxiliares, todos os fatos administrativos que ocorrem na rotina das entidades. E também ela consegue fazer o quê? Ela consegue confeccionar, produzir, estruturar as demonstrações contábeis, também conhecidos como demonstrações financeiras. São relatórios expositivos dos fatos ocorridos no determinado período, como dados extraídos dos próprios registros contábeis. Então, para que eu possa estruturar uma demonstração, a primeira coisa que eu tenho que ter em mãos, os registros. E esses registros dar-se-á onde? Nos livros. Eu tenho livro de escrituração do diário, livro de escrituração razão, livro de escrituração caixa. E é a partir do que eu tenho, então, escriturado, que eu consigo, então, produzir, confeccionar, estruturar as demonstrações contábeis financeiras de uma empresa. Vamos, então, a alguns exemplos do que são essas demonstrações contábeis, tá? Por mais que nós falamos isso desde o início do curso, essa recorrência aos estudos das demonstrações, ela é simplesmente eterna na vida do contador. Por quê? A necessidade de se voltar a esse assunto ele é recorrente, porque nós temos mudanças de legislações, mudanças de pronunciamentos contábeis que alteram muitas das vezes até mesmo a parte da escrituração, da apuração. Então essa recorrência, ela possa se dizer que é eterna, tá? Não deixe de estudar e assim, é estritamente e muito exigida na prova do CRC no exame de suficiência. Vamos então ao primeiro exemplo que nós temos. Em termos de as nossas demonstrações, nós temos balanço patrimonial, que é a nossa peça contábil principal. Temos a demonstração do resultado do exercício, que é a DRE. Temos a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Temos o fluxo de caixa. Temos a demonstração do valor adicionado, que é o índice de avaliação do desempenho da geração de riquezas ao medir a eficiência da empresa. Notas explicativas. Temos também análise de balanço, que é o exame e a interpretação dos dados contidos nas demonstrações financeiras a fim de avaliar a situação patrimonial e financeira da empresa. Não podemos deixar de falar da auditoria, né? Consiste na verificação da exatidão dos dados contidos das demonstrações financeiras, através do exame detalhado dos registros contábeis e confrontos com os respectivos documentos que os quais originaram. Ao final do procedimento de auditoria, o responsável pela sua execução emite um relatório onde discorre sobre os documentos que suportam os registros contábeis e sobre a conformidade desses mesmos registros, como principais fundamentos, como princípios fundamentais da contabilidade e sua legislação societária. O auditor por si, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um retrabalho? Sim, é um retrabalho, uma verificação se de fato aquela demonstração já produzida, estruturada e muitas das vezes até publicada por contadores da empresa X, U, Y, realmente estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, se não tem erros, se estão estão camuflando, por exemplo, fraudes. Esse é o trabalho do auditor. Ele vai fazer uma verificação no trabalho que já está pronto do contador interno de uma empresa. Bem, pessoas lindas, hoje estamos então finalizando a nossa aula de hoje. A professora fez algumas recorrências com vocês, até para poder também estar
provocando em vocês essa necessidade de se contabilizar, não só as coisas, mas as suas necessidades humanas, através de garantir para o ser humano defesa. Afinal de contas, ele precisava do quê? De contabilizar a quantidade de suplemento em armas, também em soldados, em exércitos. Ele saberia que seria necessário quantitativo necessário X ou Y para conseguir garantir uma determinada guerra ou conquista. Então a professora veio hoje dar essa provocação em vocês. Foi lá, buscou essa provocação. Vamos falar um pouquinho do que é a contabilidade, seu objetivo, seu objeto, sua finalidade. Então, trazemos também para os dias atuais, então, a questão do controle, né? Então, quero muito que vocês pensem nisso hoje, tá bom? Um fortíssimo abraço a todos. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Amém.